Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade, neste dia maravilhoso, início de semana. Aqui estamos em mais uma verdadeira oportunidade das nossas jornadas, caminhadas, a caminho das nossas evoluções, compartilhando os nossos dias, as nossas angústias, tristezas, com todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, para, desta vez, falarmos de nós, que nós somos, na realidade, a centelha divina e a semelhança, inclusivamente, de Deus. Nós somos a centelha divina, sem dúvida. Somos uma centelha divina criada inclusivamente à imagem e semelhança de Deus. Então, em vez de nós muitas das vezes nos amargurarmos, deixarmos entrar a escuridão no nosso espírito e mente, deixemos brilhar a nossa luz. Inclusivamente disse Jesus, parte de nós a luz, que podemos diminuir as trevas e resplandecer o nosso sol interior. A centelha divina em cada um de nós, de vocês, é capaz de ver a centelha divina em todas as pessoas que se encontram, consegue inclusivamente se colocarem no lugar do outro e ter a compaixão. Por exemplo, São Francisco de Assis era assim, que projetava a sua sombra positiva em todos os seres, ou seja, conseguia ver o ser divino em cada coisa que encontrava. Um espírito mais evoluído, sabe, não é? Que a maldade é transitória e que depois de todas as experiências pelas quais passamos, todos nós, após várias reencarnações, são para que aprendamos inclusivamente a deixar brilhar a nossa luz divina. É só o bem que prevalece em nossas vidas. Em certas ocasiões, alguns malfeitores, inclusivamente uma história, uma parábola do antigamente, alguns malfeitores com o objetivo de assaltar as pessoas foram habitar inclusive um bosque localizado nas proximidades do convento franciscano de Monte Casale. Todavia, com fome e sem nada para comer, foram pedir pão aos frades. Ouviram a resposta que não ficava bem para a comunidade religiosa dar-lhes esmola, porque eles eram assaltantes e ladrões. Francisco de Assis, que nesta mesma ocasião visitava esse convento, foi questionado pelos frades que lhe perguntaram se era de bom agrado dar esmola aos assaltantes. São Francisco de Assis lhe respondeu: meus filhos, se fizerem como vou dizer-lhes, tenho a certeza e a esperança de conseguir diante de Deus a salvação destas almas, destes espíritos, daqueles homens. Preparem uma boa quantidade de pão e vinho e levem ao bosque, onde eles se encontram. Convide-os em voz alta, dizendo assim: irmãos assaltantes, venham cá sem medo, nós somos frades e lhes trazemos pães e vinho. Com certeza eles virão e logo se ajeitarão numa toalha no chão, arrumando-a como se arrumam uma mesa, e vocês humildemente deverão servi-los e permanecer alegres enquanto eles comem. Depois, quando acabarem de comer, vocês deverão falar-lhes sobre Deus, ensinando-lhes o imenso amor do Criador por cada um dos seus filhos e, por último, complementando esta prova de amizade que vocês vão oferecer-lhes, peçam-lhes um favor, deles prometerem que, ao assaltar as pessoas, não matar ninguém e nunca maltratá-las com golpes e socos.
Procedendo assim, seguramente eles não negarão e consentirão em lhes fazerem a promessa. Isto em troca da bondade e do procedimento humilde de vocês. No dia seguinte deverão visitá-los outra vez com a desculpa de lhes agradecer a promessa que fizeram e deverão, com certeza, levar-lhes, além de pães e vinho, alguns ovos frescos, cozidos e um bom queijo. Com certeza eles ficarão muito felizes quando tiverem terminado de comer. Deverão dizer-lhes: irmãos, nossos irmãos, porque ficam aqui passando fome e suportando o calor e o frio, além de comprometerem a salvação dos seus espíritos, das suas almas, das suas consciências, melhor fariam se vocês servissem ao Senhor, porque Ele não deixará de conceder-lhes o que necessitam, ao mesmo tempo em que salvará as vossas almas. Com estas palavras, meus filhos, afirmando-lhes que o Senhor providenciará a conversão daqueles pobres coitados em recompensa pela humildade, pela paciência e boa vontade de cada um de vocês. Os frades foram e fizeram como Francisco lhes ensinou, e aconteceu exatamente como ele havia previsto. Enquanto alguns permaneceram indiferentes, diversos daqueles homens se empenharam em agradecer aos frades a confiança e demonstração de amizade, procurando sempre de alguma maneira retribuir, trazendo-lhes lenha e ajudando em serviços mais pesados. Finalmente, alguns deles foram despertados pelo chamado divino e entraram na ordem dos franciscanos. És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. Porque, na realidade, o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E na nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias, porque na realidade o auxílio de Deus virá e Ele permanece com certeza agindo nas nossas vidas. O problema que lhe preocupa desse lado talvez lhe pareça excessivamente amargo ao seu coração, à sua caminhada, à sua jornada. E tão amargo que talvez não possas, de certa forma, comentá-lo de pronto. Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças, meu irmão, minha irmã. Abraça o dever que a vida te assinala, serve e ora. A prece te renovará energias, o trabalho te auxiliará, Deus não nos abandonará. Faz silêncio e não te queixes. Agradece por muito ou pelo pouco que tens. Alegra-te e espera, porque do céu virá o socorro final. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Há um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus, nós, seres físicos, temo-la. Neste axioma não há efeito sem causa. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los ou sequer para os explicar. A causa está acima da humanidade. É a essa causa que se chama Deus. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso.
fortuitamente e em desordem, desde a organização do mais pequenino inseto e da mais insignificante semente, até à lei que rege os mundos que circulam no espaço. Tudo atesta uma ideia diretória, uma combinação, uma providência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. A causa é, pois, soberanamente inteligente. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único e omnipotente, soberanamente justo e bom Deus é eterno. Se tivesse tido começo alguma coisa, houvera existido antes dele, ou ele teria saído do nada, ou então um ser anterior o teria criado, e assim que, de grau a degrau, remontamos ao infinito na eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito à mudança, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. É imaterial a sua natureza, difere de tudo o que chamamos de matéria, pois, do contrário, ele estaria sujeito às flutuações e transformações da matéria e, então, já não seria imutável e único. Se houvesse, por exemplo, muitos deuses, haveria muitas vontades e, nesse caso, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo. É omnipotente porque é único. Se ele não dispusesse do poder soberano, alguma coisa ou alguém haveria mais poderoso do que ele. Não teria feito todas as coisas, e as que ele não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais mínimas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Desta forma, Deus é infinito em todas as suas perfeições. Se nós, seres físicos, supuséssemos imperfeito um só dos atributos de Deus, se lhe tirássemos a menor parcela da eternidade, da imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de omnipotência, de justiça e de bondade, poderíamos imaginar um ser que possuísse o que lhe faltasse, e esse ser seria perfeito do que ele é, que seria a fé viva. A fé viva não é património transferível, é conquista pessoal. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Agradecendo sempre, por mais esta rica e feliz oportunidade. É mais este vídeo curto para um fim de serão. Graças a Deus, desejando a todos desse lado que me ouvem, que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Maria, Mãe de Jesus, nos proteja, abençoe os nossos lares, caminhos, jornadas, que a espiritualidade, os nossos mentores, nos abençoem também, nos iluminem, guardem e protejam, mesmo durante a noite, para que sejamos iluminados. A todos eu envio um grande, grande abraço. Graças a Deus.